Vez por outra a gente ouve por aí pessoas dizendo que o comunismo tem origem no livro de Atos dos Apóstolos, na igreja de Jerusalém, em razão de os crentes serem unidos, terem tudo em comum e doarem as suas próprias propriedades para repartir de maneira igualitária ali entre todos. Então muita gente utiliza esse argumento. Não, o comunismo, eu sou comunista porque está na Bíblia, está no livro de Atos dos Apóstolos. Será que isso realmente resiste a uma análise cuidadosa do texto sagrado? Então eu quero convidar você a estudar comigo hoje sobre isso. Mais precisamente, nós vamos estudar a lição 5 das lições bíblicas adultos da CPAD. Nós estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém. Nós já tivemos aulas importantes sobre a origem desta igreja. Temos também a igreja como modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo. E hoje o título é Uma Igreja Cheia de Amor. Eu sou o pastor Ciro Zibordi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui está o meu canal, que é o Ciro Zibordi, EBD e Escatologia. Eu sempre convido você a inscrever-se, por gentileza, e também a tornar-se membro do nosso canal. A partir desse vídeo, inclusive, você vai ver que nós estamos inserindo aí o QR Code para você que desejar ser um assinante, ser membro do nosso canal e ter benefícios. Um dos principais benefícios, claro, é ter acesso ao nosso acervo de textos, que inclusive agora nós organizamos por assuntos. Você que é membro do nosso canal vai ver lá. Nós temos agora pastas, a pasta Apocalipse, perícope por perícope. Já criamos também a pasta Daniel, perícope por perícope, porque vamos iniciar em breve, ainda no mês de agosto, se Deus quiser, esta nova série em que vamos analisar o livro de Daniel. Você que estudou conosco as 40 videoaulas de Apocalipse, eu creio que está esperando também por essa nova série que nós estávamos já anunciando e agora vamos, se Deus quiser, começar Daniel, o livro do profeta Daniel, perícope por perícope. Vamos lá então, eu vou colocar o roteiro aqui já na tela. Este roteiro, então, é parte do nosso acervo de textos. Você tem lá também na nossa pasta de membros essa subpasta que é EBD 2025. Nós estruturamos por ano, desde 2023 que nós fazemos esse trabalho. Então você que é membro do canal encontra na pasta de membros. Para acessar a pasta de membros é muito fácil, é só você clicar em assinatura ou então em ver benefícios. Muito bem, abra comigo então a sua lição. A nossa lição hoje é a lição de número 5 e tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. O texto áureo está em Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E a verdade prática diz-nos o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. O nosso texto bíblico, então, que vamos hoje analisar, é Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, um texto que inclusive menciona Barnabé. Nós estamos recomendando vários livros para estudo nesse trimestre e, modéstia à parte, temos também a nossa série publicada pela CPAD, que é a série Pregadores da Bíblia, que já tem 6 livros. E o 7º livro, se Deus quiser, vai ser publicado ainda neste ano. É o livro sobre Jesus, o maior pregador que já andou na face da terra. Mas sobre o livro de Atos especialmente,
nós temos 5 livros que tratam do assunto. E apresentando aqui em ordem sequencial, de acordo com o nosso estudo ao longo desse trimestre, nós já estudamos muita coisa que está nesse livro aqui de Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Hoje você vai ver que tem uma grande ênfase para Barnabé, o pregador de fé e obras. Todas essas obras você pode adquirir no site da CPAD, ou pode pedir também pela Amazon, é muito fácil, chega rápido. Tem o livro de Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Filipe, Estevão é o primeiro apologista do Evangelho. Filipe é o primeiro evangelista da igreja. E você tem também o livro de Paulo. Paulo, o primeiro, o príncipe dos pregadores, na verdade, é o título que nós utilizamos. Muito bem. Temos lido então o texto áureo, a verdade prática. Vamos para a introdução, dizendo que, se o título é Uma Igreja Cheia de Amor, é importante destacar que a igreja de Jerusalém era uma igreja movida pela graça do Senhor, movida pela graça de Deus. Após as primeiras pregações pentecostais, nós dissemos aqui que Pedro, no livro de Atos, tem 3, claro que ele pregou mais vezes do que isso, mas há 3 pregações de Pedro registradas. No dia de Pentecostes foi a primeira, a segunda logo após a cura daquele homem coxo e a terceira diante do Sinédrio, em que ele teve que se explicar sobre o porquê deste homem ter sido curado e o porquê de o povo estar ali gostando de ouvi-lo, né? Na verdade, as autoridades judaicas ficaram com inveja de Pedro e João, e Pedro ali teve que falar diante do Sinédrio, e ele, claro, não falou em sua própria defesa, ele falou em defesa do Evangelho. Agora, após essas 3 primeiras pregações, que nós chamamos de pregações pentecostais, houve milhares de conversões em Jerusalém, como vemos em Atos 2, 37, 41, Atos 4, 1 a 4. Formou-se ali, claro, uma comunidade grande, mas também unida e cheia do Espírito Santo, a qual orava fervorosamente, diz o texto, e estava debaixo da mão potente do Senhor. Embora perseguidos, os apóstolos anunciavam, diz a Bíblia, com ousadia a palavra de Deus, dando com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós vamos tratar disso. A igreja de Jerusalém, portanto, era cheia do amor, mediante o qual ela expressava a graça de Deus derramada no coração ali de cada salvo em Cristo Jesus. Um outro ponto importante, então, dessa igreja, que era uma igreja amorosa, é que sendo essa igreja, a igreja de Jerusalém, uma comunidade cujo amor mútuo, ali eles se amavam reciprocamente, diz a Bíblia, então aquele amor mútuo imperava, e ela encontrou uma maneira, claro, de externar esse amor. Como? Ela era eficaz na ajuda humanitária. Ninguém tinha falta de nada. Os irmãos ajudavam, claro, por determinação e liderança dos apóstolos, eles ajudavam uns aos outros. Os mais abastados vendiam imóveis e entregavam o dinheiro aos apóstolos para que eles socorressem os necessitados. Agora, o que nós vamos ver hoje, e por isso que eu fiz aquela provocação inicial, é que isso tudo não se tratava de todos venderem tudo que tinham, assim, de maneira coercitiva, como se fosse uma regra, e sim de um processo contínuo de venda de propriedade quando se tornava necessário satisfazer a necessidade. Ou seja, aqueles irmãos voluntariamente, aqui estou citando agora Justo Gonçalves, que trata bastante dessa questão, nos seus livros eu vou aqui fazer menção deles, os irmãos voluntariamente sentiam a necessidade de ajudar os menos abastados, os necessitados do caso, os menos afortunados. Vamos para o primeiro tópico. Você sabe que eu sigo sempre o roteiro da lição, mas apresento aqui os meus destaques,
o meu detalhamento, o meu estudo. Inclusive, como você viu, eu escrevi livros, por graça de Deus, sobre pregadores do livro de Atos dos Apóstolos, e então eu estou utilizando boa parte do conteúdo desses livros para expor estas aulas, que são aulas, evidentemente, subsidiárias, para ajudar você que é professor, você que é aluno também. Você veja que eu evito chamar até de pré-aula. Eu sei que a aula propriamente dita ocorre no domingo, na escola dominical, na igreja, mas eu não chamo de pré-aula porque é uma aula de fato que eu estou ministrando, que ajuda os professores, mas visa também a falar com os alunos, visa alcançar os alunos. É como se fosse... Tem irmãos que bondosamente, inclusive, têm reproduzido os nossos vídeos na congregação. Eles expõem a aula, mas também para acrescentar alguma coisa. Hoje em dia é muito fácil fazer isso. Então a pessoa projeta na própria congregação, ali alguma parte da nossa fala. Teve alguns irmãos que já até apresentaram no todo o nosso conteúdo, e eu louvo a Deus por isso. É importante nós podermos também ajudar os irmãos mesmo à distância. Bom, primeiro tópico, o amor manifestado na comunhão cristã. O primeiro ponto, aqui o autor destaca então o crescimento da igreja cristã. A igreja de Jerusalém se confunde, claro, com a igreja primitiva. Quando nós falamos de igreja primitiva, claro, é num sentido geral, mas aqui nesse caso é a igreja de Jerusalém também, a igreja cristã na sua origem, no seu nascedouro. Agora veja que de acordo com Atos capítulo 1 e 8, quando Jesus disse aquelas palavras: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, veja que estão embutidos aí 3 aspectos do crescimento da igreja. Quais são eles? Primeiro, o aspecto espiritual. Quando Jesus disse, recebereis o Espírito Santo, claro, a igreja ela deveria crescer em comunhão com o Espírito Santo. Esse é um crescimento espiritual. Mas ela também deveria crescer evangelizando, ser-me-eis testemunhas. Aí onde vocês estão, Jerusalém, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Então veja, Jerusalém, claro, é o lugar onde o trabalho da evangelização e do discipulado deveria começar. Mas observe que tem um terceiro aspecto, que é o geográfico, quando Jesus disse, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a igreja deveria crescer numericamente, mas também espiritual e geograficamente. 3 aspectos do crescimento. Aí eu coloquei aí o seguinte, que numericamente falando, a igreja estava crescendo, e muito. E os apóstolos teriam dificuldade com esse tipo de crescimento, a gente vê no livro de Atos, a ponto de negligenciarem, a princípio, o terceiro aspecto do crescimento, ou seja, o aspecto geográfico, que nós vamos tratar disso, eu creio que a partir da lição 7, nós vamos começar a falar sobre essa questão da dificuldade que a igreja teve de expandir-se. E também a igreja precisava tomar providência, ela teve que tomar providência, na verdade, para não negligenciar o segundo aspecto, que é o aspecto que eu mencionei aqui, na verdade o primeiro aspecto, perdão, não é? Eu coloquei segundo aí, mas é o primeiro, que é o crescimento espiritual, o segundo que é o numérico, porque o numérico decorria, na verdade, do crescimento espiritual. Isso aí nós vamos consertar, aliás, eu vou aproveitar, vou fazer isso aqui agora, ao vivo, né? Então você que é membro do meu canal, você já vai ter o esboço corrigido lá também, né? Então veja que é o primeiro aspecto que precisa ser observado, que eu quis falar do primeiro aspecto que não poderia falhar, e isso só aconteceria se a igreja, embevecida com o crescimento numérico, não tivesse cuidado com a comunhão, né? Então vamos repetir a leitura desse parágrafo aqui para ficar claro. Veja, numericamente falando, a igreja estava crescendo muito, e os apóstolos teriam dificuldade com esse tipo de crescimento, ou seja, começou a crescer muito e para administrar é difícil, e por conta disso a igreja negligenciou ali a princípio o terceiro aspecto, que foi o crescimento geográfico, e acabou também tendo dificuldade com o primeiro aspecto
mencionado, que é justamente o crescimento espiritual, porque nós vamos ver daqui a pouco, lendo outras passagens, que o crescimento numérico da igreja primitiva, pelo menos no primeiro momento, decorria do crescimento espiritual e não o inverso. É também um segredo para nós não apenas incharmos, mas a igreja de fato crescer, é ela crescer no que tange ao aspecto espiritual, crescer na palavra, crescer na oração, crescer na comunhão e assim por diante. Vamos ao segundo ponto, os desafios do crescimento. Então, eu começo agora a desdobrar um pouco mais. Você na lição da escola dominical não encontra isso, até por falta de espaço. Mas aqui eu faço um desdobramento. Então, falando ainda do crescimento e dos seus desafios, eu coloquei aí o seguinte: o crescimento numérico da igreja em Jerusalém, nós temos que observar o quê? Que por ocasião do derramamento inaugural do poder do Espírito, ali, quando estava se aproximando o dia de Pentecostes, você vê em Atos capítulo 1 que aqueles que esperavam de fato, aqueles que estavam reunidos, eram cerca de 120 irmãos, que esperavam o cumprimento da promessa, embora Cristo, o Cristo ressurreto, tenha aparecido a mais de 500 irmãos, Paulo informa. Só que lá, aproximando-se o dia de Pentecostes, apenas 120. Bom, depois da primeira pregação pentecostal, a gente vê que foram batizadas nas águas quase 1000 pessoas. O termo no grego é psichai, ou seja, almas, ou seja, é uma referência a pessoas de maneira geral, homem, mulher, adolescentes, jovens, velhos, não importa, eram 3.000 pessoas, não importa, 3.000 pessoas. Depois da cura do coxo junto à porta formosa do templo e da segunda pregação de Pedro, ali a Bíblia diz que muitos creram e chegou o número, a gente até explicou isso em outra aula, chegou o número desses homens, veja, a quase 5.000. Aqui é importante fazer ou reiterar uma observação, que o termo para homem aí no grego, que aparece no plural, não é antropos, é aner, né? Aner, que é uma referência exclusiva ao gênero masculino. Então, quando diz aí que 5.000 se agregaram, é uma referência apenas aos homens. A dúvida existe se Lucas está se referindo à totalidade dos homens da igreja primitiva ou apenas da totalidade daqueles que se converteram em virtude já da segunda pregação de Pedro. Se for isso, é um número muito maior. Mas independentemente disso, vamos dizer que 5.000 homens fosse o total da igreja primitiva, se você contar mulheres, os filhos, você vai ver que a igreja contava aí praticamente com 10, 12 mil pessoas, né? Considerando a média de filhos que os casais tinham naquela época. Claro que podia haver casal que ainda não tinha filho, mas era comum, às vezes, o casal ter 3, 4 filhos. Então, se você for considerar uma média, você vai chegar aí pelo menos, contando as mulheres, as crianças e os filhos, no caso, de maneira geral, você vai ter aí pelo menos uma igreja que já contava com aproximadamente 10.000 membros. Então veja, o termo homem aqui é o que eu expliquei, não é? Refere-se ao gênero masculino. Agora, após a terceira pregação, seguida de uma fervorosa oração em que moveu-se o lugar, diz a Bíblia, em que estavam reunidos, menciona-se que a igreja de Jerusalém já era formada por um grande número e Lucas parece que ele parou de contar, não é? Aí ele já coloca o termo multidão, pletos no grego, né? Pletos, plessos, né? Que na verdade é um termo para um grande ajuntamento de pessoas. Você vai encontrar esse termo no Novo Testamento, se você ler no Novo Testamento grego, você vai ver que sempre está associado a um grande ajuntamento de pessoas. Bom, e quais são os desafios desse crescimento numérico? Lembra que eu falei há pouco que o crescimento numérico ele gerou problema para a igreja, que acabou ficando ali administrando os problemas em Jerusalém, e os apóstolos acabaram se esquecendo que a mensagem tinha que ser levada também para outras localidades. Jerusalém começava, mas Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, um aspecto do crescimento, o geográfico, já ficou comprometido num primeiro momento, precisou
vira perseguição para despertar os apóstolos e os pregadores de maneira geral. E o aspecto espiritual, ele poderia se comprometer também, havendo desavenças entre os irmãos, como nós vemos lá no capítulo 6 de Atos, nós vamos estudar sobre isso, aquela desavença entre os hebreus e os gregos, ou os hebreus e os helenistas, nós vamos explicar isso posteriormente. Você vê que começou a haver problemas já de ordem ali, de uma maneira tal que gerava problema de ordem espiritual, na comunhão também entre os irmãos. Então, o primeiro desafio dessa igreja era manter o crescimento espiritual como prioritário, mas continuar crescendo em número. Como diz, olha como o próprio livro de Atos diz que o crescimento espiritual é prioritário. Olha aí, Atos 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número. O número, veja como o crescimento numérico, vem como uma consequência do crescimento espiritual. Crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora, para isso se manter, para esse crescimento numérico como consequência do crescimento espiritual se mantivesse, era necessário que houvesse unidade. E unidade por meio do amor, que é o vínculo da perfeição, disse Paulo. O segundo desafio já era crescer, como eu falei, geograficamente, o que só ocorreria após a perseguição. Nós vamos falar muito sobre isso quando tratarmos da lição que fala de Estevão. Está mais para frente, eu creio que é a lição 7 ou a lição 8, nós vamos tratar disso. Terceiro ponto, a vida interior. Havia crescimento espiritual, havia comunhão, os crentes estavam cheios do amor. E olha o que diz o texto. Aqui eu coloquei da seguinte forma: naquela comunidade cristã nascente, onde havia muitos novos convertidos, pobres e necessitados, veja, era o coração e a alma da multidão dos que criam. Esta frase foi emprestada por Lucas do Antigo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que os homens se uniram como um só homem, era o coração. Então, de certa forma, você percebe que, lógico, Lucas não foi o primeiro a utilizar, ele muito possivelmente tomou emprestado essa frase do próprio Antigo Testamento, a fim de mostrar que, de modo geral, havia concordância plena entre os servos do Senhor. Mas vamos avançar já para o segundo tópico, o amor como manifestação da graça. O amor como manifestação da graça. Então, se você está gostando desse roteiro, eu convido você mais uma vez a tornar-se membro. Agora, nós estamos colocando aqui na tela o QR Code, né, o QR Code, para você ter a facilidade. Às vezes as pessoas não encontram aí o botão Seja Membro e tem dificuldade, às vezes, de acessar o link também do vídeo, na descrição desse vídeo. Então, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, e aí o QR Code que está aqui abaixo, então você pode, com facilidade, tornar-se um apoiador do nosso canal. Claro, os irmãos que nos apoiam fazem isso bondosamente, de maneira voluntária, mas também quem nos apoia tem benefícios, como os roteiros, como eu falei, e também vídeos que são exclusivos dos membros deste canal. Sem falar do selinho, né? Que muita gente gosta do selinho que muda de cor também, né, na medida que a pessoa vai se tornando membro mais antigo. Primeiro ponto, então, desse segundo tópico, o amor como manifestação da graça, a graça como manifestação do Espírito. Em todos os apóstolos que pregavam, diz o texto, com grande poder acerca da ressurreição, olha o que Lucas diz, havia abundante graça, não era pouca graça. E graça aqui, claro, é graça de Deus. Bom, vamos desdobrar isso aqui. Graça e poder agem em conexão com a fé. Quando você olha especialmente para a vida de Estevão, e no meu livro eu falo bastante disso, esse livro aqui, Estevão, o primeiro apologista do Evangelho, quando você olha para a vida de Estevão especialmente, ele é um exemplo nesse sentido, você vê que Estevão foi eleito diácono, por quê? Porque ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo, mas depois, em Atos 6 e 8, menciona-se que ele era também cheio de poder e cheio de graça, porque graça e poder estão casados e agem também em conexão com a fé.
não é? Então é um trio. A fé ocupa a posição de um canal ou cano condutor. A graça é a fonte e o fluxo. A fé é o aqueduto ao longo do qual a misericórdia flui para refrescar a sede dos filhos dos homens. Pela fé, todas as coisas se tornam possíveis a nós, porém o poder não está na fé, mas em Deus, porque senão seria fé na fé. Infelizmente tem muita gente que embarca nessa canoa furada aí da fé na fé, mas a fé, ela só é poderosa em Deus. Em Deus, em quem depositamos a nossa fé. A graça é a locomotiva e a fé é a corrente que liga o vagão da alma à grande fonte de poder. Quem disse isso foi ninguém menos que o grande príncipe dos pregadores, como é conhecido, se bem que há controvérsias, né? Eu disse que Paulo é o príncipe dos pregadores, Spurgeon também é. Só que eu penso que antes de Spurgeon, quem merece esse título é Paulo, porque Paulo foi um desbravador, Paulo foi de fato um pregador que teve um ministério itinerante, né? E ele levou o evangelho a várias partes do mundo conhecido da época. E Spurgeon foi um pregador mais local, que pregou ali na Grã-Bretanha, mas os seus sermões, claro, eles foram espalhados pelo mundo a partir do momento que chegaram a Nova York, por exemplo. Nova York sempre foi um centro difusor da palavra impressa, e aí Spurgeon se tornou um pregador conhecido pelos seus escritos. Mas Paulo, eu penso que ele merece até mais esse título, primeiro porque ele é um pregador bíblico, e segundo porque ele de fato foi um pregador itinerante. Eu até ia dar esse título para o livro, Paulo, o príncipe dos pregadores itinerantes, para não gerar essa competição com Spurgeon. Mas houve por bem tirar o termo itinerante e manter apenas Paulo, o príncipe dos pregadores. Só mais um esclarecimento então, isso, claro, aqui com essas palavras não vai nenhum desdouro a Spurgeon. Spurgeon continua sendo um grande referencial da pregação, e por isso eu até incluí essa citação dele aí, importantíssima, não é? Sobre a graça. A graça como fonte de poder. Então, eu falava de Estevão, que em Atos 6 e 8, especialmente na Almeida Revista e Atualizada, você encontra a referência de que ele, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Bom, mais uma citação aqui importante. Parece que Estevão teria sido um homem de grande encanto pessoal. Também era pregador eficiente, cujo ministério havia sido acompanhado de maravilhas do poder divino, por prodígios e grandes sinais que Estevão realizava entre o povo, diz Williams. Segundo ponto, a graça como favor imerecido. Tozer, um grande pregador do início do século XX, afirmou que os cristãos parecem estar infortunadamente inconscientes do significado pleno e da proporção da graça de Deus. Por que questionarmos a provisão de Deus se o Espírito Santo nos diz por meio do apóstolo João que o Verbo se tornou em carne, é cheio de graça e verdade? Veja aí o equilíbrio. Jesus, quando andou na terra, era cheio de graça e verdade. Porque se o pregador quiser ser cheio só da graça e deixar de lado a verdade, vai cair no fanatismo. E se buscar só o conhecimento bíblico, a verdade, esquecer-se da graça, ele pode cair no formalismo. É preciso ter um crescimento equilibrado. Crescer na graça e no conhecimento, como disse Pedro. Certamente todo o universo é beneficiado pela rica graça de Deus em Jesus Cristo. Tudo o que temos vem da sua graça, diz Tozer. Bom, vamos detalhar um pouco mais essa questão também sobre a graça, porque a graça, como diz aí, trata-se de uma palavra muito mal compreendida, e defini-la de maneira breve é notoriamente difícil. Uma das definições mais conhecidas, aqui estou citando John MacArthur, que mais uma vez faz referência a Tozer. Olha que interessante. Uma das definições mais conhecidas do termo graça, diz John MacArthur, saudoso John MacArthur, né, que partiu para a eternidade há pouco tempo. Nós, assembleianos, temos muitas diferenças com John MacArthur, especialmente porque ele é um cessacionista, ou era, não é? Antipentecostal, que verberava contra as verdades pentecostais.
mas também temos algumas afinidades com ele no campo aí do ensino sobre o ministério, no campo escatológico. Então nós temos que saber analisar com cuidado a obra de John MacArthur. E aqui ele fala algo importante sobre a graça, veja, citando aí o pregador Tozer. Então ele diz: graça é o bom prazer de Deus, que o inclina a dispensar benefícios aos não merecedores. Graça é também a operação imerecida de Deus no coração do homem, efetuada por meio da ação do Espírito. Aí John MacArthur fazendo também citações. Armínio, por sua vez, define a graça como uma afeição gratuita pela qual, tocado pelo amor, vai em direção a um pecador miserável e em primeiro lugar, dá o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E depois ele justifica em Cristo. Ele o justifica em Cristo Jesus e por causa dele o adota, concedendo-lhe direito dos filhos para a salvação, diz Armínio. Outro ponto importante, a graça de Deus é única, mas é multifacetada. A gente vê discussões aí, as pessoas falando sobre graça preveniente e graça comum, e alguém dizendo, não, graça comum é um termo calvinista, e graça preveniente é um termo arminiano. A grande verdade é que a graça de Deus é uma só. Entretanto, ela é multifacetada, ou ela é multiforme, ela se manifesta das mais diversas maneiras. Pedro falou, a multiforme graça de Deus, 1 Pedro 4, versículo 10. Então, por isso que eu coloquei aí que, embora a graça de Deus seja uma só, ela é multiforme. Alguns teólogos chamam de graça comum, especialmente os irmãos calvinistas gostam desse termo, mas é um termo que podemos sim entender como bíblico. Claro que não a totalidade do que os calvinistas dizem, talvez atrelado a esse termo, mas eu penso que o termo graça comum pode ser sim associado ao favor de Deus dispensado à sua criação. A Bíblia diz, Jesus falou, né, que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons, Deus faz a chuva cair sobre maus e bons, então não deixa de ser uma graça comum a todos. Não é uma graça salvífica, claro, não é um aspecto salvífico da graça de Deus, mas não deixa de ser algo relativo ou alusivo à graça de Deus, ao amor gracioso de Deus para com toda a criação. Então, o favor de Deus dispensado à criação, especialmente os seres humanos, no sentido de prover-lhes os meios de subsistência. A graça de Deus como provisão do Senhor para o indigno pecador, essa é chamada de graça salvífica, ou graça salvadora, a qual resulta da parte de Deus para com o pecador em várias outras bênçãos que acompanham a salvação. Aí entrando num aspecto mais arminiano aí da teologia, como a graça para a salvação vem antes de tudo, sobre o pecador é uma graça capacitadora que vem antes, a fim de capacitá-lo para crer e se arrepender, ela é também conhecida como graça preveniente, aquela graça que vem antes. Já falamos muito disso aqui no nosso canal. Outro ponto, tudo o que fazemos é pela graça. Nós não podemos nos vangloriar, achar que tudo que temos é porque nós também fizemos algo, é o nosso esforço. Claro, Deus valoriza o nosso trabalho, o nosso esforço, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Entretanto, quando a palavra do Senhor nos incentiva a crescer ou fortificar-se na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, está nos ensinando que se buscarmos ao Senhor, teremos mais poder para realizar a obra, porque tudo que nós fazemos, na verdade, não só as bênçãos que recebemos, mas o que fazemos é pela graça de Deus. Tudo é pela graça. Não estou lendo os versículos para ganhar tempo, mas você pode ler. Estão aí, várias referências bíblicas. É por meio da graça que nós pregamos o Evangelho. É por meio da graça que trabalhamos para o Senhor. E também vencemos as forças do mal, como? Por meio da graça. É pela graça. Tudo é pela graça. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Vamos agora avançar para o terceiro tópico, porque eu penso até que esse terceiro tópico é o que tem aí o cerne da lição de hoje. O ponto fulcral da nossa lição está nesse terceiro tópico. Nem sempre isso acontece, né? Geralmente o ponto terceiro é aquele ponto mais
para repetir algumas coisas, e às vezes a gente nem dá muito destaque ao terceiro tópico, é como se fosse um resumo de tudo que já foi falado outrora. Nessa lição acontece diferente, de modo diferente. O terceiro tópico é onde está realmente, repito, o ponto fulcral desta lição. A manifestação do amor na solidariedade cristã. Então, o primeiro ponto, o autor cita a busca da equidade. E aí eu faço um desdobramento. Primeiro, na igreja de Jerusalém, os crentes necessitados eram assistidos. Pelo menos no começo da igreja era assim, havia assistência. O texto bíblico diz que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, veja, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, havia um desejo e uma iniciativa de querer ajudar os menos favorecidos. Ao demonstrar que comunhão de bens e propriedade privada são importantes biblicamente falando, o autor Justo Gonçalves afirma que essas questões vêm sendo ignoradas. Veja como isso é importante. Essas questões de propriedade, como diz o autor, e ele fala aí da propriedade privada e também da comunhão de bens. Então, Justo Gonçalves afirma que essas questões vêm sendo ignoradas em livros, textos e cursos sobre a história da igreja e a história do pensamento cristão. Bom, o que nós precisamos destacar é que o estudo dessas importantes questões, que são bíblicas, nos impede de abraçar duas posições extremistas. A primeira é o famigerado comunismo cristão, entre aspas, e a segunda é a exploração da fé. Temos que ter um ponto de equilíbrio. E aí, então, eu coloquei esses dois extremos para nós refletirmos sobre eles. O primeiro extremo seria o chamado comunismo cristão, que está entre aspas, porque nós vamos, a partir de agora, dizer com todas as letras que não há nenhuma justificativa, é um absurdo até alguém achar que o comunismo pode ter origem na Bíblia. A reação piedosa dos primeiros crentes era voluntária. Você sabe que o comunismo ele é feito à base de coerção, ele é coercitivo. Os cristãos não, eles eram voluntários. A sua oferta para ajudar os pobres era voluntária, individual, cada um se movia, o que contrasta não somente com o comunismo, mas também com a prática da propriedade comunal dos essênios. Isso foi descoberto também ali com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né, que os essênios eles tinham essa prática também aí da propriedade comunal. Ali a comunidade de Qumran, os essênios especialmente, eles compartilhavam bens obrigatoriamente, obedecendo a uma regra imposta sobre todos os seus membros. Eles mantinham uma bolsa comunal administrada por mordomos, diz Williams. Agora, o outro extremo é a exploração da fé. Se a prática comunista não se aplica à fé cristã, temos que ter cuidado também para não irmos para o outro lado e achar que não, vamos explorar a fé, vamos pregar sobre a teologia da prosperidade para que os crentes deem dinheiro e tal, e quanto mais você dá, mais rico você fica. Cuidado também com esse tipo de teologia, ela é perigosa. Há os que se aproveitam desse exemplo de generosidade presente na igreja de Jerusalém para explorar a fé dos incautos. Temos que voltar aos tempos da igreja primitiva, os irmãos doavam suas propriedades. E hoje em dia muita gente está embarcando nessa canoa furada de doar tudo aí para líderes inescrupulosos. O melhor nome para isso é extorsão, pois em momento algum os apóstolos pediram aos discípulos que vendessem suas propriedades e semeassem no reino de Deus, né? Entregando-lhes a melhor oferta. Por outro lado, se esse episódio não embasa a falaciosa teologia da prosperidade, aí outro extremo dentro desse extremo que eu já estou apresentando, também não deve ser usado para a defesa da teologia da pobreza. Ou seja, a Bíblia não apoia nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da pobreza, porque às vezes a pessoa se acomoda a uma vida miserável até por conta disso. Não, meu irmão, você pode crescer financeiramente, profissionalmente, Deus quer que você cresça, mas você tem também que, claro, não supervalorizar isso e abraçar o extremo da teologia da prosperidade. Os apóstolos tinham um cuidado especial com os necessitados, pois sabiam que a vontade de Deus era que eles fossem assistidos.
Muito bem. Segundo ponto, propriedade e compartilhamento. Vamos desdobrar isso também. Primeiro aspecto, letra A importância de falar sobre comunhão de bens e propriedade privada. Nós temos que falar sobre isso, irmãos. Não podemos deixar de falar com medo de ferir suscetibilidades. Aquele irmão não vai gostar. Os jovens hoje estão na universidade, estão estudando sobre o marxismo e tal, e se nós falarmos isso vai gerar problema. Não entra nessa polêmica. Não, nós temos que entrar. Porque muitos jovens, infelizmente, estão sendo cooptados aí pelo gramscismo, né? O marxismo cultural e assim por diante. Então, enquanto expoentes cristãos e conservadores evitam falar sobre isso, muitos jovens, especialmente, estão sendo doutrinados diariamente por filósofos, professores, escritores ateus e agnósticos. E mais, como se não bastasse isso, já há pregadores deixando de lado o evangelho, com E maiúsculo, para engajar-se no bom combate, entre aspas, contra a burguesia, priorizando assim o evangelho social. Tem pregadores aí, irmãos, que tem até uma voz bonita, imposta voz, parece que é o grande denunciador de heresias e tal, e aí que durante as eleições, infelizmente, aí se envolveu em polêmicas, né, apoiando aí o que, se for o caso, você não puder apoiar determinado lado, fique quieto, né, porque apoiar aí o que é contrário aos valores cristãos, apoiar ideologia de gênero, aborto de maneira sutil, isso aí também não cabe a nós, né? Então nós temos que adotar uma posição. Mas se a pessoa não quiser entrar nessas questões, quiser manter-se neutra, tem pessoas que preferem isso, né? Ser isentas, né? Os chamados isentões. Mas há aqueles que infelizmente usam a Bíblia de maneira torcendo, na verdade, o que diz o texto sagrado, para querer defender o indefensável. Mas vamos adiante. Letra B. Generosidade voluntária não é uma prática comunista. Isso é importante. Pessoas desavisadas afirmam que o comunismo teve origem logo após o dia de Pentecostes, visto que na igreja nascente os crentes tinham tudo em comum, pois vendiam suas propriedades e fazendas, repartindo com todos segundo cada um tinha necessidade. Além disso, naqueles dias, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Bom, se houvesse um comunismo cristão, de fato, na igreja primitiva, todos teriam de dispor aí de suas propriedades em benefício da comunidade. Mas não foi isso que Pedro disse a Ananias e Safira, por exemplo, nós vamos estudar na próxima lição sobre isso, quando os repreendeu. Esse casal estava livre para entregar ou não o dinheiro da venda de sua propriedade. Eles não eram obrigados, não era nada coercitivo. O pecado deles não foi reter parte do valor, e sim mentir ao Espírito Santo. Eles queriam ficar bem na foto, mas ao quererem isso, como aconteceu com Barnabé, eles acabaram mentindo, porque eles retiveram parte do dinheiro e disseram que estavam entregando tudo. Então os cristãos não se sentiam obrigados a vender suas propriedades e entregar o dinheiro aos apóstolos. Tudo era feito de maneira voluntária, por amor. A igreja era uma comunidade cheia de amor, sem coação. Outro ponto. O que dizer de Maria, mãe de João Marcos? Aqui fica complicado para quem acha que o comunismo está em Atos, não é? Porque Maria, usando a linguagem de hoje, seria uma burguesa da época. Ela tinha propriedade e empregados. Seria ela, eu coloquei aí, uma burguesa daquela época, contra a qual os proletários, né, deveriam se revoltar? Ora, o que vemos na igreja de Jerusalém não é comunismo, de jeito nenhum. E sim uma comunidade aberta que se regozija com o seu crescimento e cuja habilidade em compartilhar é resultado do dom do Espírito e de sua própria expectativa escatológica, diz Rusto Gonçalves. Terceiro e último ponto, e aqui eu desdobrei bastante também para você que é membro do canal, você vai ver quantos recursos. Você que não é membro, é só você apontar a câmera aí para o QR Code, que é uma novidade agora nos nossos vídeos, e você vai poder ter acesso aí às informações a respeito dos benefícios
daqueles que são membros do canal e têm acesso a esse roteiro, por exemplo, a esse estudo, não é apenas um roteiro com tópico e subtópico, mas tem detalhamento. Então veja, terceiro ponto, um exemplo da voluntariedade. Quem estuda o Evangelho de Lucas percebe que há muita ênfase ao perigo de supervalorizar propriedade e bens materiais, a ponto de esquecer-se de Deus. Coloquei aí, por exemplo, aquela parábola daquele rico insensato, que começou a olhar ali para seus bens e tal, e ele disse, que farei? Não tenho mais onde recolher os meus bens. Ele teve uma ideia, já sei, tal, vou derrubar esses celeiros, vou edificar outros maiores. Então vou dizer à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora, alma, descansa, come, bebe, folga. Mas quando ele dizia isto, ele ouviu uma voz que não era outra, era a voz de Deus, que ele dizia, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então veja, Jesus, ele falou muito sobre o perigo de colocar o coração nos bens, colocar o coração nas riquezas. Entretanto, em Atos dos Apóstolos, não vemos um regime em que todos os crentes vendiam o que tinham e o entregavam compulsoriamente, obrigatoriamente, coercitivamente o valor da venda, a fim de viverem de um recurso comum. Não era comunismo. Não há qualquer plausibilidade na ideia de que Atos 4, 34 a 37 defende a entrega compulsória coercitiva de propriedade. Aí eu desdobro. Veja, aqui é importante esse detalhamento. E aí responde aquela pergunta inicial, aquela provocação inicial. Não havia uma regra legalista que obrigava os crentes a renunciar a propriedades e bens. Os terrenos e as casas continuavam sendo propriedade inviolada de cada um. Mas ninguém se arvorava em seu direito de propriedade e defendia seu patrimônio. Aqui não se ensaiava um novo modelo social, nem se definia um novo conceito de propriedade, diz o teólogo Bohr. Intitular a participação comum de bens, conforme se verificou na Igreja de Jesus, de comunismo cristão, não é uma designação feliz. E, aliás, é totalmente errada, É infeliz. O comunismo de nossos dias é ateu, é coercitivo. Mas em Jerusalém se compartilhava das coisas por motivo de devoção a Deus, tratando-se de uma atitude inteiramente espontânea, era generosidade, diz Robert Gundry. Outro ponto, Paulo não viu o que ocorreu na igreja de Jerusalém como um exemplo a toda a cristandade. Aquilo ali foi um caso excepcional, que os irmãos se moveram intimamente, na verdade, voluntariamente, Agora, olha o que disse Paulo, olha o que ele transmitiu às igrejas. Ele transmitiu às igrejas regras muito diferentes, orientando os crentes a tratar dos próprios negócios, veja, e trabalhar com as vossas próprias mãos, disse Paulo. Jamais os incentivou a depender de qualquer tipo de ajuda assistencial, que é um grande erro aí do socialismo, do comunismo, é escravizar as pessoas ficam na miséria e não são, na verdade, orientadas a crescer, a prosperar, a progredir, a evoluir em todos os sentidos, crescer profissionalmente, e não ajuda as pessoas a saírem daquela situação e darem uma condição digna à sua família, porque visam muitas vezes apenas aqueles projetos eleitoreiros, para deixar a pessoa presa, recebendo ali ajuda do Estado e sempre votar nas mesmas pessoas alinhadas com essa ideologia socialista, comunista, marxista, gramscista, E por aí vai. Então veja, olha o que Paulo falou, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ao mesmo tempo, Paulo não ignorava o fato de haver pessoas que realmente precisavam de ajuda. Olha o equilíbrio. Fazei bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Olha como Paulo era cuidadoso, ele não abandonava isso. A igreja não deveria abandonar a ajuda aos pobres, mas também não era para abraçar essa ideia aí desse comunismo antes do tempo, Embora não considerasse paradigmática a conduta dos primeiros cristãos, Paulo reconheceu a necessidade dos crentes em Jerusalém e promoveu com enérgico empenho uma coleta para a igreja mãe. Nós vemos isso também
nas epístolas. Outro ponto, a falácia do comunismo cristão, entre aspas, não é? Comunismo cristão, entre aspas, porque se é comunismo não é cristão, se é cristão também não é comunista. São coisas que se autodestroem, né? Não tem como você ligar essas duas coisas, elas são autoexcludentes. Teólogos há que defendam o comunismo com base nas práticas comunitárias da igreja primitiva. Porém, essa interpretação é arbitrária e totalmente desprovida de consistência. Essa venda de propriedades, trazendo valor, depositando aos pés dos apóstolos, que é um hebraísmo aqui, que significa confiar aos apóstolos, era algo voluntário. Bom, Lucas não diz que os primeiros cristãos venderam todos os seus bens de uma só vez. Pelo contrário, de acordo com o texto grego, fazia-se isso de tempos em tempos, à medida que o Senhor apresentava as necessidades à atenção deles. Então, o dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos e colocado sob sua autoridade. Eles distribuíam a cada um na proporção de sua necessidade, diz Stanley Horton. E aí eu fecho com esse aspecto aqui sobre Barnabé, que o autor acabou nem fazendo menção, pelo menos na lição, mas que faz parte do texto. Ele não fez menção claramente por causa do espaço, né? Não teve espaço para isso. O espaço da lição é reduzido. Veja, Barnabé altruísta, mas não comunista. O altruísmo de Barnabé, ele é apresentado como? Diz o texto que ele vendeu sua propriedade e entregou todo o dinheiro aos apóstolos. Barnabé é um modelo de comunista cristão? Ou propagador do evangelho social? É claro que não. A rigor, ele pode ser considerado o paradigma de algo que também surgiu ao longo da história, o chamado comunitarismo. Então, o que havia na igreja primitiva, eu já disse isso em outra lição, era um comunitarismo antes do tempo, porque o comunitarismo não é coercitivo, ele é voluntário, né, diferentemente do comunismo. Então, Barnabé pode ser tomado até como modelo de comunitarista altruísta, e não de comunista, porque o comunismo é coercitivo. Ainda que muitos crentes de Jerusalém participassem do aludido fundo assistencial, quer como doadores, quer como beneficiários, Barnabé foi colocado em evidência a ponto de receber uma menção honrosa por parte do autor de Atos dos Apóstolos, que o chamou de Ruios Paraclésios, né, que é o filho da consolação, ou filho da exortação. Ao citar a atitude nobre de Barnabé, Lucas dá um exemplo específico escolhido porque proporciona um fundo de cena para os acontecimentos no princípio do capítulo seguinte, que nós vamos estudar na próxima aula, que eu já vou antecipar aqui alguma coisa sobre Ananias e Safira, que o grande erro deles foi porque eles queriam ficar bem na foto, assim como Barnabé, só que Barnabé merecia, porque ele estava fazendo aquilo de maneira voluntária, e no caso de Ananias e Safira, eles usaram de engodo. Lucas menciona dois casos relacionados com a ajuda aos necessitados, um positivo e outro negativo. Em Atos 4, 32 e 37, o exemplo positivo de Barnabé, Atos 5, 1 a 11, o exemplo negativo de Ananias e Safira. No grego, essas duas perícopes estão ligadas por conjunção adversativa, o que é perceptível também nas versões em língua portuguesa. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, diz o texto sagrado. Percebe-se nitidamente a intenção de comparar a conduta de Barnabé com a do casal Ananias e Safira. Não somente quanto à praxe de partilhar bens com os pobres, mas sobretudo quanto à vida e à ética cristãs. O primeiro era um homem altruísta, cheio de fé e do Espírito Santo, Barnabé no caso, mas o casal, Ananias e Safira, egoísta, cheio de engano, dominado por pensamentos malignos. Barnabé estava não somente sob a influência, mas sobretudo possuído pelo Espírito da verdade. Ananias e Safira fizeram a vontade daquele que é mentiroso, o pai da mentira, que é Satanás.
e agiram por influência direta dele. Barnabé estava cheio de amor. Ao contrário do mencionado casal, que agiu por puro interesse egocêntrico, foi assim que agiu Barnabé, não é? Voluntariamente, não como eles. Ainda que o texto bíblico não diga isso expressamente, a sequência na narrativa e no nome amoroso que os apóstolos deram a Barnabé, Rui e os Paraclésios, sugere firmemente que Ananias e Safira foram movidos pelo ciúme ou pelo desejo de ser tão admirados quanto Barnabé, ou seja, por inveja. Ele fez o que fez para glorificar a Deus, mas o casal quis ficar bem na foto, repito, e ainda levar vantagem, não é? Retendo uma parte do dinheiro. Barnabé, cheio do Espírito Santo, foi evidentemente inspirado pelo Paráclito. Ananias e Safira, cujo coração foi cheio por Satanás, foram movidos pelo inimigo. Eles invejaram a boa fama de Barnabé e pensaram que seria bom se pudesse alcançar a mesma fama dele. E aí, irmãos, nós vamos para a nossa conclusão, lembrando sempre do equilíbrio. O comunismo cristão, claro, é uma heresia, é um absurdo, é uma aberração alguém querer defender isso. Só que a exploração da fé também é outro extremo. Temos que evitar os dois e a palavra de ordem aqui no caso então é equilíbrio. Equilíbrio é a melhor alternativa para as igrejas. Os pastores devem atentar para o lado social, claro, a semelhança da igreja de Jerusalém, mas sem fazer disso uma bandeira. Há uma teologia em voga chamada integral, né? A qual equipara a pregação do evangelho e assistência aos pobres como uma coisa que estivesse realmente ligada a outra, como se uma coisa estivesse ligada a outra. Não, a pregação da cruz, muita gente fala, não, nós temos que ajudar o pobre. Essa que é a mensagem do evangelho. Cuidado, a mensagem do evangelho não é essa. Nós ajudamos os pobres, mas a mensagem da cruz é outra, não é? É pregar Cristo realmente como Salvador, o único e suficiente Salvador. Nossa prioridade é pregar a Cristo. Ao mesmo tempo, igrejas consolidadas têm uma grande oportunidade de socorrer os necessitados, não prioritariamente como uma obrigação, mas sobretudo constrangidos pelo amor que foi derramado no coração dos salvos. Amém? Então, concluímos aqui e repito, se você desejar se inscrever no nosso canal e também nos apoiar, curtindo esse vídeo, claro, compartilhando e tornando-se membro, é só você clicar no botão Seja Membro ou no link desse vídeo aliás, na descrição desse vídeo tem o link e agora também a novidade, você tem aí o QR Code na tela para você apontar a sua câmera do celular e assim você já vai direto para a área ali para saber sobre como tornar-se membro. Então, logo também aproveito aqui, ó, que estão aparecendo aqui os vídeos ao vivo. Em breve nós vamos iniciar uma nova série, que é justamente a série Daniel, Apocalipse, Daniel, perícope por perícope. Já falamos de Apocalipse, perícope por perícope, agora é a vez de Daniel, se Deus quiser. Então você que é membro do canal, aqui na aba assinatura você tem seus benefícios, tá vendo? Vídeos que são exclusivos, olha aqui, vídeos exclusivos dos membros do canal. E você tem também logo em cima aqui, ó, a parte dos textos, esboços, tem também os selos de fidelidade. E quando você clica aqui no link para os textos e esboços, observe que você vai ter agora tudo de acordo com as pastas, né? Então você tem a pasta Apocalipse, perícope por perícope. Para a escola dominical, você tem no caso EBD 2025, né? E de acordo com o trimestre, olha, primeiro trimestre de 2025, segundo trimestre, terceiro trimestre, que é o que nós estamos estudando agora. Aí tem, por exemplo, a lição de hoje, tá vendo? Aqui os nossos vídeos e assim por diante, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Concluímos então por aqui. E você tem também, claro, as referências, né? Eu estava esquecendo de falar. Para cada lição que nós apresentamos, nós recomendamos livros, muitos livros. E aqui estão eles, tá vendo? As referências. Aqui, Arminio, Arrington,
Werner de Boer, John Davis, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, Pablo Deiros, Tim Donley, Charles Finney, Antônio Gilberto e assim por diante. Que Deus abençoe a sua vida. Então, espero você para estudarmos a próxima lição da Escola Dominical, se Deus quiser. E em breve também começa a nossa série Daniel perícope por perícope. Você tem visto, por enquanto, menos vídeos aqui no canal, é porque também estou concluindo o meu livro, que vai ser um livro volumoso sobre Jesus, o maior pregador que andou na terra. Eu vou entregar em breve esse livro, creio que ainda neste mês de julho, nessa semana estou concluindo, e aí em agosto nós começamos a nossa nova série Daniel perícope por perícope. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.